Muito bem, boa noite, diretores. Estamos no nosso segundo encontro e hoje em nosso encontro nós temos dois diretores que não estavam no primeiro encontro, que é o Darcy, que tinha uma reunião agendada na terça-feira, e a Cristiana, que a gente fez busca ativa. Bom o seu trabalho, tá, André? Valeu, caprichou. Hoje a Cristiana está conosco. Gostaria bem brevemente que vocês se apresentassem para o grupo também, Darcy e Cristiana. Pode começar, Darcy, explicando um pouquinho onde é a sua escola, sua cidade, quantos alunos tem. Bom, minha escola, eu sou de Curitiba, então minha escola é no núcleo de Curitiba, fica no bairro Cidade Industrial de Curitiba, periferia de Curitiba. O nome do colégio é Colégio Estadual Teotônio Vilela. Nós temos 1.100 alunos no total dos 3 turnos, né? E eu tenho 40 anos de magistério. Que bom. Vai contribuir com muitas experiências, Darcy. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Bom Então, curso a assim, todos. isso. A nossa energia aqui na nossa cidade, gente, ó, desde as 16h30, ela 4 vezes ela caiu, tá? Então, se porventura acontecer isso, vocês permaneçam na sala, que assim que der certo, eu retorno, tá bom? Cristiana, pode falar você também, se apresentar. Boa noite a todos. Então, professora, a busca ativa foi persistente, né? Mas eu também quero justificar que eu estava em conselho de classe semana passada, foi um pouco difícil a minha participação. Então, eu sou Cristiana, eu sou do núcleo de Curitiba, atendo uma escola de periferia também, no bairro Uberaba. O nome do colégio é Alfredo Parodi, e nós atendemos lá 3 turnos em torno de 670 alunos aproximadamente. Muito bem, ótimo, que bom. Prazer em conhecê-los. Eu sou o diretor André Obrigada. de Pato Branco, tá? A minha escola de porte regular 1, ela é pequena, tem aproximadamente 270 alunos. Ao contrário do Darcy, eu sou novo ainda, tenho 25 anos na rede, né? O Darcy é um privilegiado, então, assim, eu vou compartilhar com vocês e vocês também vão contribuir conosco, com todo o grupo, tudo aquilo que vai fazer com que a gente possa incrementar em nossas escolas, ou melhorar, ou também buscar uma ideia diferente para a nossa gestão, tá? Então, assim, os combinados eu passei no primeiro encontro, Darcy e Cristiana, que é manter a câmera aberta, se possível sempre ter no computador, porque algumas coisas é difícil a gente fazer no celular, tá? O primeiro encontro, a gente já no portfólio, a gente desenvolveu e a gente conseguiu, então, elaborar, praticamente todos deixaram prontinho já a primeira parte do primeiro encontro lá no portfólio, e a gente vai construindo gradativamente durante os encontros e colocando aquilo que é necessário fazer a incrementação e a edição do portfólio, tá? Para que não fique tudo lá para o final, para que não dê correria, para também a gente ir ocupando o nosso tempo nessa edição, tá bom? Sejam todos bem-vindos a esse segundo encontro, e hoje a temática é liderança pedagógica do gestor escolar. O que a gente entende por liderança pedagógica? O que é a liderança pedagógica? O que significa você liderar pedagogicamente? Esse é o nosso encontro de hoje. No encontro passado, então, a gente fez o acolhimento, os combinados, a gente falou o que é necessário ter para a certificação, que é a frequência, né? E também a edição, que é feita a correção no portfólio, que são as rúbricas. O ambiente, que a gente sempre gostaria de ter um ambiente acolhedor, um ambiente que faça com que realmente a gente tenha todas as formas de contribuição, porque a gente que está aqui para aprender também, a gente não sabe tudo, a gente está aqui para direcionar e para escutar vocês tudo aquilo que vocês promovem de bom na escola de vocês. E que foi o nosso acolhimento, falando um pouquinho das nossas escolas, um pouquinho da nossa realidade,
a quantidade de alunos, como o Roque também, o seu Darcy tem bastante experiência na área de educação, já fazem mais de 30 anos que estão na educação, então isso tudo pode contribuir conosco, que a gente está iniciando e aprendendo, principalmente como gestão escolar. Muito bem. O objetivo do nosso encontro. Wilson, como o teu som tá bom hoje, você vai ler qual é o objetivo do nosso encontro. Retomar conceitos importantes acerca da liderança pedagógica. Identificar os impactos da liderança pedagógica na aprendizagem dos estudantes. Discutir e compartilhar possibilidades de práticas e ações frente aos desafios enfrentados no que se refere a dimensões da liderança. Então, hoje a gente vai retomar alguns conceitos, identificar quais impactos promove a nossa liderança, principalmente na ação pedagógica, na aprendizagem dos nossos estudantes, e discutir e compartilhar ideias importantes para que a gente possibilite novas ações frente aos desafios que nós encontramos nas nossas escolas, que eles são muitos, principalmente agora que a gente está com o 9º ano, já preparando para o próximo ano, o 8º ano, e a gente, através dessas avaliações, a gente consegue e percebe que eles têm uma defasagem na aprendizagem, e a gente tem que focar tudo aquilo que é necessário para que a gente consiga fazer o melhor desenvolvimento desses alunos. Em que sentido? A partir do ano que vem, nós vamos estar praticamente com todo o ensino fundamental, alunos oriundos da pandemia, né? Aqueles que têm uma defasagem muito grande, e a gente consegue e percebe nos alunos o quanto que eles necessitam de recompor a aprendizagem e também fazer algo com que eles consigam aprender cada vez mais. Então, para início de conversa, eu vou colocar no chat. Eu vou deixar 3 oportunidades, mas eu só quero que vocês escrevam uma vez só, uma palavra só, tá? Uma palavrinha só é o que representa a sua visão de liderança. Uma palavra só, tá? O que representa? Eu vou deixar o link no chat, vocês vão conseguir acessar, e vocês vão escrever uma palavra só, não 2, tá? Uma só, que vai ser bem bacana para a gente estar construindo, então. Tentam acessar lá, no chat, uma palavra só, somente uma, tá? Que representa a sua visão de liderança. Eu acho que vocês não vão conseguir editar, né? Estão conseguindo? Não, professor. Não. Tá, então eu vou colocar um outro aqui, tá? Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, só um minutinho que deu errado. Só um minutinho. O professor não vai, não. Não, Não já consegue. percebi. Sim, só um minutinho que vai dar certo. Vou precisar aqui colocar aqui. Tá. Agora eu vou compartilhar com vocês.
Ai, ai. Tá, vou tentar agora. Vamos ver. Tento acessar para ver se vai dar certo esse. Vamos ver. Só que esse vai estar tudo em inglês, daí não vai dar certo também, eu acho, para vocês. Ele está pedindo senha ou login, né? Daí vocês vão ter que acessar com o @escola de vocês. Meu Deus. Conseguiram acessar? Ainda não. Eu estou sem o meu computador, mas o meu celular não está deixando. Então eu vou tentar colocar um outro link aqui para vocês, mas vocês vão ter que acessar com Eu @escola. também não estou conseguindo, não. Tá. Eu vou tentar colocar para vocês um outro link para se tornar mais fácil. Eu tento aquele link lá e daí vai dar certo para vocês acessar, tá? Conseguiram? Vocês vão escrever uma palavra só e vão editar. Tá dando certo? Meu celular não está permitindo, ele não autoriza. E eu escrevi, mas eu não consigo visualizar. Tá, a gente já vai ver, então, ver se a gente consegue. Tá. Eu escrevi também no. Eu escrevi, não sei se foi. Ah, mas está aparecendo. Empatia, articulação. Quem que escreveu articulação com 2A? Inspirar, inspiração, diálogo. Isso? É. Isso. Muito bem. Só 5 conseguiram. Eu escrevi oportunizar, mas não vai. Você está logado na @escola? Senão você não vai conseguir acessar. Clica de novo em... Opa, apareceu aqui. Conhecimento, diálogo, articulação, inspiração, inspirar e empatia. Falta mais 4. Quem que tá com o celular? O Darcy que tá com o celular e não consegue enviar? Isso, eu estou com o celular e ele não autoriza. Qual que é o seu, então, a sua palavra, Darcy? Oportunizar. Oportunizar. Eu vou enviar para ti, tá, Darcy? Muito bem. 3, 6, 7, 8. Falta 2. Quem mais que não conseguiu? O meu deu certo, professor. Empatia, conhecimento. Eu vou compartilhar essa daqui para vocês verem, tá? Ó, essas são as palavras. 3, 6, 9. Habilidoso. Quem que ficou sem ainda?
Quem que não conseguiu? Quem não conseguiu, fala que eu vou coescrever para vocês daí. Ó, nós temos oportunizar, articulação, conhecimento, inspirar, habilidoso. Habilidoso 2, escreveram habilidoso? Diálogo foi eu, professor. Quem escreveu habilidoso? Eu escrevi habilidoso. Tá. Inspiração, 3, 6, 9. Falta um ainda. Quem que está faltando? Estou fazendo a chamada aí. Só um pouquinho. Vamos lá. André, qual que você escreveu? Habilidoso, né? Isso. Andréia, Inspirar. inspirar. Cristiana, Inspiração. inspiração. Tá. Darcy, Oportunidade. oportunizar. Dirce, Conhecimento e empatia. você escreveu 2 palavras? Sim, acabei escrevendo 2, testando. Tá. Mas falta alguém, então, mais 2. Ivanilda? Falta eu, professor, que caiu minha internet aqui. Então tá bom. Então qual que é a sua palavra, Ivanilda? Ação. Ação. Isso. Então eu vou escrever para você aqui, tá bom? Tá, agradeço. Muito bem. Agora eu vou tirar um print dessa tela. E aí eu vou colocar lá para vocês, depois, acrescentar essa tela aqui, vai ser uma tela que vocês terão a tarefa de vocês acrescentar ela lá no portfólio de vocês, tá bom? Então, eu já fiz um print. Se vocês querem fazer um print, eu vou deixar aqui para vocês também fazer, tá? Façam um print de toda essa tela aqui, e daí depois vocês vão acrescentar essa tela no portfólio de vocês. Beleza? Todo mundo fez? Vamos lá. Então, voltando aqui, ó. Ó, um print dessa nuvem de palavras formadas e coloque no seu portfólio no campo específico do encontro 2. É isso que vocês vão ter, que é uma das tarefinhas que depois vocês vão ter lá para acrescentar no portfólio. Muito bem. Andréia, dê para mim fazendo um favor? A liderança do gestor escolar tem influência indireta sobre o aprendizado dos estudantes. De que maneira que você acha? Como que você acha que influencia indiretamente com os seus estudantes? Você pode contribuir, Andréia? Eu acho que tem que mostrar, o líder tem que passar a unidade, eles têm que entender que o corpo docente está unido, todos falam a mesma linguagem, que todos buscam, né, o mesmo segmento, que é a educação, que é a aprendizagem dos alunos. Essa é uma das principais, né, influências que a gente deve ter como gestor. Muito bem. Alguém mais quer contribuir bem rapidinho? A liderança do gestor tem influência indireta sobre o seu aprendizado. O que podemos atribuir isso? Quem quer contribuir rapidinho? Eu acho que a presença... Pode falar, Roque, pode falar. Não, então eu acho que a presença do diretor na escola ou na liderança dele, ele dá uma segurança maior para toda a equipe, entendeu? Então, se você articulando, você estando apoiando, você estando junto, você estando presente, então isso torna o ambiente mais tranquilo e mais seguro. As pessoas se sentem mais amparadas. Então, acho que isso, nesse sentido, eles se sentem melhores para dar suas aulas e, enfim, ensinar a fazer o trabalho que eles têm que fazer. Isso. Se sentem acolhidos, confiantes, né? Para tudo aquilo que a gente vai desenvolver. Como a Andréia falou.
indiretamente, tudo aquilo que a gente elabora, que vai dar certo, que está dando certo, o que muitas vezes não acontece de maneira certa na nossa escola, ela sempre tem um reflexo, seja ele positivo ou não tão positivo. Mas quando você tem o trabalho do grupo, dos estudantes, dos professores, de uma forma colaborativa, tudo aquilo que você tenta implementar para os nossos professores e estudantes, acontece de maneira com que o resultado seja positivo. Então, ela tem uma importância muito grande. Se a gente não consegue fazer através de uma prática, a gente tem o nosso exemplo para fazer com que o outro também siga ele. Se a gente não consegue fazer através daquilo que nós temos legalmente ou através da legislação, nós podemos fazer com que o outro siga através da nossa inspiração e do nosso exemplo. E isso tudo acontece indiretamente. Você proporciona e vai respaldar na aprendizagem do aluno lá na frente. E é de hoje para amanhã? Não. São momentos repetidos que fazem com que isso aconteça. Então, olha aqui. Quais são as formas? Está aqui a pergunta. Ó. O que podemos atribuir a essa influência indireta? Quais são as formas? Motivação, inspiração, acompanhamento, formação dos nossos docentes, visão e comunicação clara, assertiva, deixar claro aquilo que você, como gestor, pretende. Deixar sempre claro. Se é preciso repetir, repita, porque muitas vezes não se entende o que a gente quer como líder. E isso se chama comunicação assertiva. Deixar claro aquilo que se pretende. Para não falar, eu não entendi certo o que o diretor... Não. E depois ainda pedir para os nossos professores e os nossos estudantes, todo mundo entendeu, ficou claro para todo mundo sabe o que vai se fazer e o que se pretende fazer, e isso nós criamos o que a gente chama de promoção de uma cultura colaborativa. O que é essa promoção de cultura colaborativa? É tudo aquilo que juntos construímos, que juntos temos o resultado e que juntos nós conseguimos atingir o objetivo, tá? Tudo em decisões baseadas em dados e evidências. O que são esses dados? A nossa frequência está baixa. Vamos todo mundo trabalhar para aumentar a nossa frequência escolar, fazer um acolhimento melhor dos alunos na sala de aula. O que adianta o Roque ir lá, ligar lá com a equipe pedagógica, ou o Wilson lá para o diretor lá de uma outra escola, ou para o presidente do conselho, ou para a família, e daí o Darcy traz de volta para a escola, a Ivanilde faz um acolhimento do aluno e o professor chega dentro da sala de aula e diz, o que tu está fazendo de novo aqui? Não adianta nada, tá? E isso se chama o quê? Uma cultura colaborativa. Todo mundo tem que participar do processo. Senão o seu trabalho, ele não vai ter significado, certo? E decisões baseadas em dados, se de cada aluno que você tem com problema de frequência, você atribuir de volta esse aluno para a escola, você, além de você ter um ser humano, que é uma pessoa que está voltando para a escola, também vai se sentir bem aqueles que estão na escola, porque a escola está fazendo uma inclusão, está fazendo acolhimento de alunos que podem ter um problema social, podem ter um problema familiar, e o único lugar é a escola. E nós temos que entender que o único lugar que muitas vezes se fala o não para o jovem é na escola. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É na escola que muitas vezes ele se ouve e se escuta o não. Por isso que nós temos que ser claro também com os nossos alunos e explicar o porquê ele está recebendo o não. Tá?
Mais para frente, a gente, as jornadas a gente fala sobre frequência escolar, e a nossa frequência escolar tem uma coisa muito importante que a gente vai ver isso lá na frente. Se você vai fazer na conta de cada 2 vezes por mês, 2 dias que o nosso aluno não vem para a escola, durante um ano nós temos praticamente 10 meses de aula. Durante um ano ele vai faltar 1 mês de aula. Durante 7 anos que ele faz o fundamental e o médio, dá basicamente 1 ano que ele não veio para a escola durante o fundamental e o médio. Será que isso é pouco? Será que ele não iria aprender nada mais daquilo que ele sabe durante esse tempo que ele não está na escola? E para ter 2, ele vai ficar em torno de 92%, 93% de frequência. Tá? Então, tudo isso a gente precisa estar junto com a nossa equipe alinhada, explicando com uma comunicação bem clara, para que todo mundo possa entender a importância das ações que a gente tem na nossa escola. Dirce, lê para nós, Dirce. A liderança dos diretores escolares tem sido considerada um fator-chave para a melhoria da qualidade educacional. De fato, tem sido reconhecida como o segundo fator intraescolar, com maior incidência sobre a melhoria da educação, superada apenas pelos docentes. Muito bem. E quando a gente se trata em qualidade educacional, a gente pensa logo no que nós, diretores, podemos contribuir. Hoje nós temos algumas coisas que é necessário fazer e que devagar está sendo consolidado e está sendo solidificado como uma prática muito efetiva na nossa escola, que é o acompanhamento pedagógico de nossos professores, através da observação. É um ano, pouquinho que está sendo feito, mas imagina daqui 5 anos como que pode ser. Imagina daqui 10 anos como pode ser isso. Né? Como essa prática pode influenciar nos nossos professores. Hoje nós temos para esses professores que estão ingressando na rede, através do concurso, o estágio probatório, que é fantástico. Quem tem a oportunidade de acompanhar e conversar com os professores de vocês, é muito importante o que está sendo realizado, porque não foi como o tempo, provavelmente, do Darcy, do Roque, pegado e jogado dentro da sala de aula, como a maioria de nós, te vire, te faça o teu melhor. Hoje eles têm um embasamento, eles têm alguém profissional com competência auxiliando eles para que eles possam fazer o melhor dentro da sala de aula, porque hoje os nossos alunos são diferentes também. As aulas hoje devem ser diferentes. E tudo isso vai contribuindo para que a gente consiga o quê? No final, uma qualidade educacional, através da melhoria, do acompanhamento. Todo mundo tem um professor na escola que requer atenção. Todo mundo tem um professor na escola que precisa um pouquinho mais de ajuda para que ele consiga dar uma aula melhor. E essa é a parte do líder. É nesse lugar e nesse momento que o líder tem que estar presente e auxiliando, junto com a equipe pedagógica, mostrando para ele qual é o melhor caminho e o que deve ser feito, para que ele possa melhorar profissionalmente, para que ele possa ter práticas melhores como docente e para ele se desenvolver profissionalmente. E além de tudo isso, nós também temos, e é muito importante vocês como gestores, hoje estão aqui compartilhando, escutando, também anotando e vão contribuir, que é o grupo de formadores em ação, que está ali para que todos possam elaborar, entender e aprender algo a mais daquilo que eles têm. Se aprender só um pouquinho, ou que tem uma mínima ideia, que o Flávio possa contribuir, que o André ou a Elisângela, ou que a própria Cris possa contribuir para que a gente melhore a nossa ação, já é o suficiente.
Momento de compartilhamento. Então, nós temos um vídeo, tá? E esse vídeo, então, nós vamos falar sobre liderança, que são 3 gestores que fizeram. Olá, eu me chamo Patrick Beley, sou diretor aqui do Colégio Cívico-Militar Nestor Victor dos Santos, que está na cidade de São Miguel do Iguaçu e faz parte do Núcleo Regional de Foz do Iguaçu. Eu fui um dos diretores que fez parte do intercâmbio do diretor Ganhando o Mundo, que foi para o Chile, e lá nós aprendemos algumas coisas, estudamos sobre algumas coisas, principalmente envolvendo a liderança do gestor. Então, dentre algumas coisas que nós verificamos lá, uma das coisas muito bacanas de pensarmos nesse momento é o quanto nós temos um impacto que é indireto na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, algumas coisas, algumas ações que nós realizamos na escola que trazem esse impacto aí para os nossos estudantes, que por muitas vezes nós pensamos que ele é uma maneira direta, e muitas das ações que nós realizamos são ações voltadas diretamente para a aprendizagem, mas também identificamos essas outras ações. O que é importante para nós como gestores para que a gente consiga desenvolver essa função da liderança? É importante que a gente consiga encontrar e descobrir os perfis que nós temos de profissionais dentro da escola para sabermos como que nós conseguimos atuar com eles, quais as formas de abordagem que eu consigo ter com esses profissionais, mais especificamente os professores, por exemplo, para que eu consiga dar um feedback para eles, para que essas aulas possam melhorar e como que eu vou conseguir fazer essa ação com esses profissionais. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Barbieri, sou diretor do Colégio Estadual Almirante Tamandaré do Núcleo de Foz do Iguaçu. Eu tive o privilégio de participar desse primeiro Ganhando o Mundo e fomos para o Chile. Gente, foi uma experiência incrível. Tivemos a oportunidade de estudar e também conhecer a organização pedagógica dos colégios públicos chilenos. Gente, foi impressionante, eu tenho certeza que vocês também iriam amar ver aquilo que nós vimos lá. Dentre toda a formação que nós fizemos no Chile, estudamos muito sobre liderança, mas também nós falamos muito sobre desenvolvimento de docentes. Podemos observar que é prioridade das políticas públicas chilenas o desenvolvimento profissional e também uma preocupação dos gestores das escolas. Nós, gestores, temos um papel muito importante nesse processo que influencia diretamente na aprendizagem. Precisamos apoiar, planejar, incentivar o processo contínuo de formação dos professores se quisermos, é claro, uma educação e uma aprendizagem significativa na vida dos nossos alunos. Olá, eu sou Marise dos Santos Peraldin, diretora do Colégio Estadual do Campo Pedro Américo, Educação em Tempo Integral, município de Serranópolis do Iguaçu, núcleo de Foz. Venho falar um pouquinho para você sobre a liderança, essa liderança onde nós podemos presenciar no programa Diretor Ganhando o Mundo, no Chile, e essa liderança onde a gente pode trazer como exemplo a liderança voltada para o acompanhamento profissional dos docentes. Esse acompanhamento ele se dá através das observações de sala de aula, através de trocas efetivas, de feedbacks construtivos, onde através das ações modelares que são feitas dentro da escola, os profissionais conseguem perceber aonde ainda existem os pontos de fragilidades e possibilidades de melhoria. E essa influência que o líder pedagógico ele tem, ele é de forma indireta, mas tem um dos maiores impactos na aprendizagem do estudante, porque tendo esse olhar voltado para o fortalecimento das competências pedagógicas do professor, com certeza as aulas serão muito mais atraentes, mais envolvidas, gerando esse protagonismo que falamos tanto no nosso estudante e também o protagonismo do professor, onde ele se sinta mais confiante para estar sim executando as práticas de metodologias ativas. Então, a importância do papel de um líder na formação continuada do professor, nesse acompanhamento sistêmico, efetivo, com comunicações assertivas, faz toda a diferença e traz muito impacto nas salas de aula. E isso sim, a gente consegue atingir o foco do nosso trabalho na educação, que é a aprendizagem do nosso estudante sendo efetivada. Então, seguimos
sempre buscando essa melhoria, sempre dando apoio para o nosso professor e esse apoio voltado para a formação dele e uma formação realmente em serviço. Obrigada. Quem quer comentar brevemente, rapidinho, sobre os vídeos? Ivanilda, vou te fazer uma pergunta. O acompanhamento que nós temos com os nossos professores, você acredita que eles possam melhorar a sua prática docente? Está fechado o microfone, Ivanilda. Se o professor tiver com a mente aberta para estar e estiver aceitando, por exemplo, quando a gente faz uma observação e detecta um problema, se ele tiver com a mente aberta para aceitar a sua intervenção ou a sua colaboração e entender que nós estamos juntos para somar e não para dividir, eu acredito que sim. Porque nós tivemos um professor aqui que eu tive que caprichar um pouquinho mais na observação de sala de aula com ele, e realmente ele entendeu qual que era o propósito da observação. E ele ficou muito, muito assim, grato, ele até agradeceu, mas depende muito de como o professor aceita, de como que ele interpreta, de que jeito que a gente também repassa essa observação para ele, de como que a gente faz esse feedback. Então, tudo é o jeito da gente falar e conversar com o professor. Com esse professor deu certo, né? Inclusive, a gente recebemos vários avanços aí na plataforma de inglês, e daí depois eu reuni toda a escola para ele entregar o certificado, deixei que ele entregasse os certificados. Não, diretora, tem que ser você. Eu falei, não, você. Então, ele se sentiu mérito. Totalmente importante. Com ele funcionou. É a valorização do trabalho. Além de tudo isso, é da forma com que você abordou ele, você ganhou ele, Ivanildo, tá? Então, muitas vezes, você se coloca do lado do professor, mas você tem que sugerir algo concreto. E esse algo concreto que ele realmente tenha fundamento na visualização daquilo que você sugeriu. E quando você sugere algo que você ganha o professor, e você valoriza como depois você fez com que ele, como professor, entregasse o trabalho dele com algo positivo, que foi o certificado, você ganha esse professor. E tudo aquilo que você vai colocando para ele, com certeza vai melhorando e vai fazendo com que ele se sinta bem e também se sinta importante no processo de elaboração da melhora da aprendizagem, tá? Muito bem. Não sei quem que ergueu a mão, mas vamos continuando. Leia para nós, Andréia, novamente. A liderança escolar como força transformadora da qualidade da educação baseia-se na capacidade dos diretores de influenciar de maneira positiva o trabalho coletivo, diariamente realiza a educação para formar as novas gerações. A seguir, vamos ver uma escala relativa aos efeitos da liderança. Aproveite para refletir sobre a sua ação diária enquanto líder na escola. Então, vou só sublinhar aqui, ó. Influenciar de maneira positiva o trabalho coletivo. Essa é a importância do líder. Esse é um ponto crucial. É o que a Ivanilda falou. Eu vou sugerir, vou mostrar, vou colher e depois mostrar o trabalho positivo que o professor, a valorização que esse profissional teve. Então, agora aqui tem alguns dados de
qual é o efeito que a liderança tem, tá? Em relação àquilo que se pretende. Então, estabelecer metas e expectativa, utilizar o recurso de forma estratégica, planejar, coordenar e avaliar o ensino do currículo, promover e participar da aprendizagem e no desenvolvimento profissional. E garantir um ambiente ordenado e favorável. Todos eles promovem, mas olha o que mais surte efeito, tá? Então, o que mais surte efeito é promover e participar na aprendizagem e no desenvolvimento do profissional, dos professores. Acompanhar, sugerir. Uma palavra muito importante. A Ivanilda fez todo o processo. Vou usar como exemplo, tá, Ivanilda? Todo o processo. Agora, se a Ivanilda não desse condições desse professor elaborar todo esse trabalho, o trabalho seria efetivado? Não. Precisa dar condições para que o professor realize esse trabalho. Faça ele da melhor maneira possível. E essas condições é na sua observação enquanto questão estrutural, enquanto escola, se ele consegue promover e também elaborar. Não adianta a Andréia ir lá cobrar do professor André, eu preciso que você faça isso lá na plataforma, seu computador lá não está funcionando, se a rede não tem, você tem problema na rede, você tem isso, tem aquilo, que é uma questão que a gente tem que fazer a parte administrativa para ajustar esses problemas. Você não tem computador suficiente, daí é outra história, mas fazer dentro daquilo que é possível. E essas condições, quem precisa dar e quem promove é o gestor escolar. E quando você promove e acompanha o seu desenvolvimento profissional, você tem o resultado. Roque, leia para nós. Para fechar o microfone, Roque. Vamos lá. O poder da eficácia coletiva. O que se tem observado é que quando os professores acreditam e têm confiança em si mesmos como equipe para influenciar os resultados dos alunos a níveis mais elevados de desempenho acadêmico. Tá, então, e aqui do lado, não sei, está meio... Tá, eu vou ler para vocês aqui. Ali tá... Isso. A eficácia coletiva dos professores tem 3 vezes mais impacto na aprendizagem dos alunos do que o nível socioeconômico. O envolvimento dos pais e a motivação, concentração e persistência e empenho dos próprios alunos. Então, olha aqui, a eficácia coletiva dos professores tem 3 vezes mais impacto do que tudo isso daqui na aprendizagem. Se ele mora lá num bairro que tem problema, se ele mora na zona rural, se ele mora junto com a vovó e não está morando junto com os pais que tem problema familiar, o trabalho coletivo dos professores tem 3 vezes mais impacto do que tudo que cerca dele. Para refletir, como você percebe que sua liderança impacta no desenvolvimento profissional dos professores? Quais evidências você identifica nesse processo? Vamos pensando. Pensam bem. Como você percebe que sua liderança impacta no desenvolvimento profissional? O que vai te dar como resposta? O que você identifica? O que você evidencia sobre essa forma de liderança? Alguém quer falar? Um só.
Como que você percebe que você impacta no desenvolvimento profissional dos professores? Eu vou falar. Pode falar, Dirce. A gente observa, assim, na resposta que o professor dá ao que a gente solicita, as coisas que são discutidas no coletivo ali e que há aquela aceitação, aquele acolhimento. Caiu? Não, né? Não, pode continuar. Eu observo assim, através da aceitação daquilo que a gente vai dialogando, vai conversando, até mesmo assim, um exemplo da observação que a professora Ivanilda disse, né, quando você vai propor, né, alguma coisa para o professor, como que ele reage, né? Então a gente observa isso, como que você está fazendo o seu trabalho de líder, se você está sendo aceito ou não. Mais ou menos isso, eu imagino que é assim que ocorre, pelo menos aqui a gente observa assim, através dessa aceitação, da realização das propostas, do abraçar, né, todas as questões que a escola está ali batalhando, desde frequência, de conteúdo, de recomposição de aprendizagem, né, tudo que a gente vai fazer é a resposta positiva que vem do professor. Muito bem, ótimo. Vou falar assim, uma coisa que é muito importante a gente observar como líder de escola. Quando tem um professor, tem outro professor, tem outro professor, tem mais um outro professor ou professora, que chega e fala algo que precisa ser observado, que ele também está preocupado, que ele também está visualizando que o aluno está faltando, que precisa ajeitar aquilo, que tem que arrumar isso, isso significa que eles têm a sua confiança. E isso eles te consideram muito como... Agora, se tem os professores, todos eles passam e não te falam nada, como que tá, que jeito que tá, aí há algo que você precisa também fazer uma interação com esse professor e ver o que está acontecendo. Se aproximar dele. Ó, Cristiana, eu percebi que você está falando pouco, tem alguma coisa que você gostaria de falar, tem algo que não está legal, se aproximar do professor e entender o processo, o que está acontecendo. Se é com a equipe diretiva, se é com a questão de sala de aula, e se colocar sempre pronto para ajudar o colega. Isso é muito importante. Aí você constrói uma liderança eficaz. Aí eles vão ter a sua confiança, você vai ter o seu respeito, e tudo aquilo que você colocar, você vai conseguindo contribuir para você como gestão. Professor, muito bem, pode falar. A aproximação, né? O gestor ser próximo, né, dos professores, estar ali no seu dia a dia, bem próximo deles, apoiando, acompanhando. Isso. Né? É isso daí. Bem isso mesmo, Dirce. E é o que o Roque colocou. Estar presente. A tua sala, ela é só o lugar onde você fica, mas a tua sala, você só vai estar lá quando realmente você tem um compromisso muito sério, senão você tem que estar participando de todos os ambientes da escola. Você nem tem que sentar lá junto com o professor na sua hora de atividade, ou quando o professor está lá lanchando, escutar o que está passando pela escola, porque também é um momento de entender. Vai lá e senta lá com a tia da limpeza do ladinho lá, e daí como é que tá? Daí ela vai dizendo assim, pai, eu precisava comprar uma vassoura nova. Ah, tá com problema lá no banheiro, assim. Se você não sentar do lado dela, ela só vai chegar e vai falar para você quando tá destruído. Então, são coisas assim que a gente precisa ter esse acompanhamento, estar do lado. E eles, quando têm alguma coisa, eles vão logo vir falar, ó, vou falar para o diretor que logo ele vai arrumar isso, não vamos deixar estragar. Não vamos deixar criar uma bola de neve na circunstância pedagógica com todos os professores. Se tem um professor que falou algo, vamos verificar o que está acontecendo. Não deixar 2, 3, 4, 5, 6 professores falar a mesma coisa, por mais que não participaram do problema.
Isso a gente precisa, e como que a gente faz isso? É na hora do intervalo, é na hora da atividade, é quando a gente tem aquele tempinho para sentar junto desse professor e conversar com ele. Dialogando tudo a gente consegue resolver. Mas a gente tem que estar, como a Dirce falou, e como o Rock, em todos os ambientes e junto, próximo de todos. Nossa atividade agora, tá? Então, de 10 a 15 minutinhos, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês essas perguntas. Vocês podem, até se vocês querem fazer um print, não tem problema, tá? Mas eu vou colocar essas perguntas, eu vou copiar elas e vou colocar elas para vocês ali no chat, para vocês fazerem um Ctrl+C e Ctrl+V, para daí vocês responder essas questões, tá? Vocês vão ter 10 minutinhos para vocês colocar essas perguntas lá no portfólio de vocês e depois, tá? Nós vamos socializar o que vocês responderam, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no chat, vocês podem fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Então, olha lá, estão lá as perguntinhas, olha lá. No portfólio, campo específico 2, abram o portfólio de vocês, e vocês têm de 10 a 15 minutinhos, agora são 19h55. Então, quando é 20h10, eu vou chamar vocês para a gente socializar, tá bom? Esses são os momentos que a gente fala assim, é melhor ter um computador e não ter o celular, porque essas coisas a gente consegue fazer com a maior facilidade no computador, tá bom? Se tem alguém que não conseguiu, eu posso colocar lá até no WhatsApp também para vocês. Mas eu acredito que todo mundo consegue pegar as questões ali no chat. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quais desafios você enfrenta ao tentar apoiar e desenvolver sua equipe docente? Qual que é o seu desafio que você enfrenta? O que acontece que você não consegue apoiar como você gostaria de desenvolver a sua equipe docente? Tá? Então, vocês vão escrever lá. Daí, na questão número 2. Que possibilidades você vê para melhorar o apoio aos professores em sua escola? O que você pode fazer? Como você pode fazer para melhorar e apoiar mais os seus professores na sua escola? E por último, você deve pensar em um professor, aquele professor que eu falei antes, tá? Um professor, não precisa citar nome. Você pensa nesse professor que ele provavelmente apresenta dificuldade e que precisa do teu apoio. O que você pode fazer para ele avançar no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes? Como você vai apoiar esse professor nesse trimestre? E há um docente que possa ser colaborativo, que daí a gente utiliza o que a gente fala assim, aprendizagem colaborativa entre pares. Um professor da mesma área ajudando o outro professor, tá? E daí você pensa, você tem um professor que pode auxiliar ele justamente em algumas coisas que ele tem dificuldade. Se é na metodologia, se é nas plataformas, no que ele precisa de ajuda, você tem outro professor da mesma área e como ele pode ajudar. Então, essas são as 3 questões que vocês vão fazer lá no portfólio e vão responder, que são as nossas tarefinhas desse segundo encontro. Eu vou colocar o print já lá no WhatsApp também, para vocês. Deixa eu ver se eu não consigo colocar aqui. Mas não vou conseguir aqui, tem que ser no WhatsApp. Da tela lá das 10 palavras de líder.
Estão conseguindo? Estão conseguindo ajustar e arrumar? Sim, se tem alguém que tem dúvida, vai falando. Todo mundo precisa fazer, gente. Eu não consegui, professor. Por que não, Wilson? Não consigo copiar e colar lá, não. Lá no trabalho? É. Então você vai ali no chat ali, Wilson. Sim. Então você marca tudo. Marquei, isso. Isso. Clica Ctrl C. Tá. Junto tem que ser. Espera aí, professor. Marca o que você quer copiar, né? Tá fechado o teu microfone, Wilson. Conseguiu marcar? Dá um Ctrl C. Daí você vai lá no seu portfólio. Uhum. Vai lá, abre o teu portfólio. Clica Ctrl V. Não copia, tá embaixo. Deixa eu subir um pouquinho. Dá licença. Vai aqui embaixo. Agora fechou. Tem teu portfólio aberto, Wilson? Sim. Você vai lá na página azul, que é no segundo encontro, e daí você dá um Ctrl V. Clica lá naquele quadradinho, daí dentro daquele quadradinho dá um Ctrl V e você abre todo ele, ó, faz ele maior. Tô abrindo para você lá. Olha lá. Isso, Wilson. Aí. Prontinho, tu já fez lá. E agora você apaga aquela outra parte ali, ó, essa parte ali. Eu vou fazer um delete para você, ó. Beleza? Coloca agora a questão 1, daí você digita agora dentro da tua resposta. Sim. Beleza? Vai. Obrigadão. Valeu. Quem terminou já vai erguendo a mãozinha. O seu vice-diretor, Cristiano, ele é efetivo. Falei para ele, ó, busca ativa, não pode faltar. E conseguiu. Pode deixar que não faltarei mais. Tá bom. Oi, eu acho que eu me perdi nesse negócio aqui nas plataformas, eu não estou conseguindo achar a atividade, o portfólio da segunda fase, segunda etapa. Sei lá onde é que eu estou. Eu estou aqui em atividades, mas não aparece para mim. Oi, professor, eu estou... O senhor me ouviu? Eu não estou te ouvindo aqui. Rock, desculpe, estava fechado. Atividades, portfólio, Rock, não conseguiu abrir? Não consigo achar. Tá, então eu vou fazer...
atividades, portfólio, tá, mas aí ele, sei lá, eu encontro 2 roteiros, tá. Aí Tá, isso embaixo aí. tem, É na aí entra em, parte, é na parte azul. Vou colocar aqui para você. Deixa eu abrir o seu aqui. Rock, eu já vou compartilhar. Tá, aqui tá o seu, tá, Rock? tá, Então, assim, daí você, ó, você vai colocar nessa parte aqui, ó. aí Desce, vai dar na quinta página. eu entro em roteiro, entro em liderança. Não, você vai no segundo encontro, Tá, que daí você clica em cima no portfólio, daí você vem aqui, ó. na qual página que eu tenho que ir? Na quinta página que vai estar em azul, como tá aqui, ó, mostrando na tela, ó. Uhum. Vou mandar o link para você. Pode ser? Eu acho que tu consegue acessar mais fácil. Acho que sim, porque eu ainda não achei onde é que eu vou postar esse negócio. Tá, Ctrl C. Vou mandar no chat lá para você, Tá, Rock. ok. Não sei o Ctrl que eu V. fiz aqui, me perdi em algum Tá. lugar aí. Clica lá e daí você provavelmente já vai direto na página lá, na página azul. Ops, link incorreto. Você tá com a @escola, tá tudo certinho? Deixa eu ver aqui se estou com a @escola. Sim, estou com a @escola. Mas eu abri ele deu certo. Tenta de novo, clica em cima. É o meu que está meio teimoso aqui, ó, de novo, link incorreto. Ele tá abrindo, para mim ele tá abrindo. Experimenta sair do Classroom e entra de novo, Rock. Tá. Quem já terminou? Mais 2 minutinhos. Tá conseguindo fazer, viu só? Vou colocar de novo no chat lá, Rock. Elisângela, você que é vizinha e próxima de 2 vizinhos, o que vai iniciar respondendo as nossas questões, socializar com os colegas, tá bom? Meu Deus, estou atrasada aqui. Deixa Ai, eu por um segundo. vai se preparando, Flávio, que o próximo é você daí, tá? Vamos organizando.
O Flávio já tem pronto. Ele só não ergueu a mão porque não queria ser o primeiro, eu acho. Muito bem, então vamos lá. Lisângela, vamos socializar com os colegas. Quem sabe os colegas têm os mesmos desafios que os seus, e você pode complementar, e eles também podem fazer os ajustes na sua socialização com eles, tá? Quais são os desafios que você enfrenta ao tentar apoiar e desenvolver sua equipe docente? Boa noite a todos, boa noite, colegas. Então, eu estou na direção, professora, há pouco tempo, não tão pouco tempo, mas sempre que eu converso com alguns diretores, sempre tem uma caminhada bem longa, assim, na direção. Não faz 3 anos ainda que eu estou. Então, quando eu iniciei lá, tem alguns professores que já estão lá há 20 anos. Então, eram muito próximas as diretoras que já estiveram lá, amigas. Então, quando eu entrei, eu senti uma certa dificuldade, assim, ó. Confesso que, na verdade, esse ano, no início do ano, que, tipo, tá tudo normal, porque antes elas sempre tinham, sempre ficavam meio assim, sabe, com as ideias, assim, a gente trabalhar junto e adotar, né, as ideias e ações que a gente tinha sempre ficavam meio recuadas. Assim. E esse ano que eu vejo, assim, até com visita do chefe do núcleo e tal, eles mesmos falaram que perceberam uma evolução muito grande. Então, sempre foi um desafio para mim estar próximo delas, né, principalmente das professoras lá que estão defendendo, e conquistar a equipe, né? E eu vejo assim que é um trabalho contínuo, né? Todo o tempo a gente tem que estar ali envolvido e tem que ter esse equilíbrio de poder sugerir, cobrar e fazer as coisas funcionar, mas sem eles perceber como uma cobrança.
E então o meu desafio foi esse até agora, né? Mas agora que está tudo bem, eu acredito que o maior desafio seja equilibrar mesmo as necessidades de toda a equipe, Muito bem. valorizando cada um nas suas especificidades. Ótimo. É Muito só bem. uma pergunta ou é duas? Não. É E todas? que possibilidades você vê para melhorar o apoio a esses professores da escola? Bem objetivo, assim, o que você vê como possibilidade para melhorar isso? Então, é o acompanhamento, é estar sempre próximo, né? Que o professor comentou ali na hora do intervalo, é um horário que eu escuto muito eles. Uma coisa que eu cobrava muito deles, assim, porque na hora do intervalo ela era sempre muita reclamação de aluno, e citando muitos problemas. E eu queria que fosse um ambiente mais descontraído, que é um momento que a gente está todos reunidos. Eu não acho que o horário do intervalo tem que ser um horário deles falar dos problemas. Isso eu acho que tem que ser um momento específico com o acompanhamento de hora de atividade, em outro momento, observação na hora do feedback, né, das observações. Então, eu acho que isso melhorou bastante. Era sempre um ambiente pesado na hora do intervalo, e eu comecei, tipo, quando o professor começava a reclamar, eu falava, professora, vou marcar uma observação lá, posso ir lá na sua próxima aula? Então, isso foi cortando muito, diminuindo muito, porque eles reclamavam, aí eu falava, vou marcar uma observação lá. Eles pararam. Eu falei e coloquei sempre a minha intenção de que o ambiente, na hora do intervalo, fosse mais descontraído, fosse, né, com a equipe ali, aproveitando um pouco aquele momento para relaxar também. A manhã toda ali, Muito né? bem. É isso daí. É ouvir, ter a empatia e ouvir. É o que precisa fazer. E quando você ouve, você sabe para onde que precisa ser direcionado, né? Então, você também deve ter um professor da escola que precisa de apoio, né? Um ponto de atenção que precisa de apoio. Como você vai apoiar esse professor nesse trimestre? Você já pensou, Elisângela? Então, assim, a gente teve uma professora que saiu de licença agora, essa licença especial aí de 3 meses, e entrou um professor bem novo, que ele não tem muita experiência. Então, ele é muito brincalhão, assim, então os alunos, eles estão levando muito na brincadeira, já tive alguns problemas em sala. Então, eu já passei, uma das ações, né, em apoiar ali, eu já passei conversando nas turmas, né, a respeito do professor, que eles têm que levar a sério, têm que respeitar o professor, não é porque ele é um professor novo, que eles não têm que levar a sério, ficar de brincadeirinhas bobas, né. Já sentei com o professor numa hora de atividade também, e coloquei essa questão de que tem turmas que têm menos maturidade, que ele vai ter que chegar mais sério, sem muita brincadeira, né? E também em relação às plataformas, que ele não tem muito conhecimento, já agendei com o pessoal do núcleo as técnicas ali para sentar e conversar com ele e passar as orientações, porque na verdade eu também estou sem pedagoga agora, que a minha pedagoga foi embora, e eu estou sem ninguém lá nessa parte. Então, Ótimo. eu preferi chamar alguém do núcleo. Então, acho que isso. Em relação a um docente, eu acho que todos nós, é uma escola pequena, os professores eles se apoiam ali. Já teve um professor de matemática que ajudou ele com o quiz, então sempre tem essa colaboração. Quando se tem um bom clima escolar, eu acho que tudo funciona bem, né? Tudo funciona bem, exatamente. Bem isso daí, tá? Flávio, rapidinho, Flávio. Depois a Cristiana vai falar da escola dela e do André, que são as mesmas, né? A diretora vai falar pelos dois. Tá bom, Cristiana? Flávio. Ô, bem André, rapidinho. Tá ouvindo aí, André? Tô ouvindo. Então, quais desafios você enfrenta ao apoiar e desenvolver a equipe docente? Então, André, no chão da escola os desafios são muitos, né? Para apoiar e desenvolver a equipe desse docente, nós precisamos engajar, esse é um desafio, engajar alunos, engajar a comunidade escolar toda no processo, né? E o processo visando aí, que o objetivo final é o desenvolvimento do ensino da aprendizagem. E o maior desafio que eu tenho para engajar a equipe muitas vezes, na maioria das vezes, a autoestima do professor, né? Nós precisamos melhorar a autoestima dos nossos professores. Eu não sei se
se é só na minha escola, mas às vezes a gente se depara com esse acredito problema. eu acredito que isso é uma coisa que a gente precisa estar em constante trabalho, a motivação, né? Às vezes É a sente motivação, porque eu acho que não é só na minha escola, né? Nós chegamos aí, especialmente nessa época do ano, tá todo mundo muito cansado, e aí tende a autoestima do professor, né? E é uma época de muita, assim, de muita demanda, né? Nós temos aí Prova Paraná Mais, Se Liga, Prova Paraná. E aí vem de encontro o que a Elisângela fala, né? Tem que ter um bom clima escolar para que se torne ainda leve o que se tem para fazer, né? Não, na minha escola, em relação à questão do clima escolar, é tranquilo, sabe? Não tem problemas em relação ao clima escolar, né? Mas em relação à autoestima é complicado. Nós temos um número aí que a maioria são professores PSS, aí você veja bem, nessa época o professor, com toda uma demanda de trabalho, tem que enfrentar prova, né? Para uma prova PSS como teve no domingo, aí você na segunda-feira você tem que ouvir todos os desabafos desses professores aí. Na terça-feira, os desabafos estão passando, mas a gente ouve alguns casos ainda, então isso impacta muito na autoestima do professor, né? Então nós temos que trabalhar muito essa questão da motivação. Então, a possibilidade que você encontra para que isso possa melhorar, então, na sua escola, qual que seria, então? Possibilidade, essa questão que a Elisângela falou, de ouvir os professores, a gente faz isso, de apoiar o professor, de estar próximo ao professor. Possibilidade que eu tenho pensado, e muitas vezes, é uma pesquisa qualitativa. A gente ouvir os professores, né? A possibilidade é essa, ouvir os professores, ouvir qual que é a demanda do professor, qual que é o anseio do professor, o que o professor espera da gestão, né? Que às vezes a gente está fazendo algo que... Isso aí, é bem isso daí. E você tem um professor que necessita de apoio, que você tem que ter um olhar diferente, e como você pensa em ajudar esse professor nesse trimestre? Eu vou falar de plataformas. Até nessa semana nós estamos conversando e orientando todos os professores em relação às questões a questão das plataformas, né? Então, eu tenho professores aqui que precisam, né? Professor que precisa de apoio, muito apoio, no trabalho aí com as plataformas, Redação Paraná, a questão do Inglês Paraná, a questão do Desafio Paraná, né? Nós temos aí a questão do Desafio Paraná também, porque o meu índice aqui está no verde no Desafio Paraná, mas o índice de acertos é baixo. Então, nós temos que trabalhar isso. Né? Isso tem que olhar, isso aí. Nós temos que trabalhar dados de diagnóstico. Temos que trabalhar para que melhore o índice de acertos, né? E para apoiar esse trabalho, tem aqui um professor de pensamento computacional que o cara é muito bom, muito proativo, está sempre aí e tal, para apoiar o trabalho desse professor, nessa questão aí das plataformas, que é o principal desafio desses professores, né? Sim. Nós temos um professor de pensamento computacional que o cara é muito proativo, muito bom e está sempre bacana. Aí. Flávio, você tem aluno monitor? Sim, tenho aluno monitor. Eu tenho um trabalho bem bacana com aluno monitor em relação às plataformas. O meu ensino médio é noturno, e daí o aluno monitor do ensino médio vem no contraturno de manhã. Ótimo. Então, eu tenho aqui os alunos monitores do ensino médio que vêm de manhã. Eu tenho um aluno monitor aqui, por exemplo, o menino é muito bom em informática. Ele é muito, muito bom. Então, ele está ali para auxiliar. Pra você ter uma ideia, ele auxilia no acesso, ele auxilia, até repara em computador que não funciona, ele faz. O cara é muito bom. Então, show. Ele está ali para auxiliar nisso aí. Então, a gente tem lançado mão muito do trabalho desses meninos aí, desses alunos do ensino médio, período da manhã. Agora, os alunos do fundamental, nós também temos o monitor, mas é aquele monitor no mesmo horário, né? Sim. Então, ele trabalha ali no mesmo horário. Eles não é que trabalham, né? Sim. Vamos dizer trabalham. Auxiliam, né? Ali no mesmo horário. Os do fundamental, ali no fundamental, porque não tem contraturno escolar para ele vir, né? Nós não temos período da tarde, entende? É manhã e noite, fundamental manhã e o médio à noite. Mas do médio tem o aluno monitor, eles trabalham. Eu tenho aqui os alunos aqui que trabalham muito bem com essa questão aí que você falou. Muito bem. Rapidinho, Cris, em nome do André também, do seu diretor auxiliar, que ele fez a busca ativa, para a gente não
ficar muito fora do nosso tempo, ainda nós temos mais um pouquinho ainda para seguir. Quais são os desafios, Cris, que você enfrenta para tentar apoiar e desenvolver a sua equipe docente? Quais são os desafios que você encontra na sua escola? Assim, ouvindo agora os colegas, né, a gente relembra, né, que os desafios são inúmeros, né? Mas ali, especificamente no meu portfólio, eu citei a questão da limitação orçamentária, né? A falta a insuficiência de materiais que tem no colégio, né? Para atender essas questões das plataformas, porque o nosso cronograma ali, ele não fecha, né? Tem muita coisa para atender, poucos computadores, e assim, eu procuro registrar tudo em atas, orientações, então, com a professora de redação, né, eu digo para ela quantas redações ela tem que atender ali durante o trimestre, para cada uma das plataformas. E aí é difícil, né, sabendo que a gente tem ali aquela meta que tem que atingir e a gente não tem. E se depara com questão estrutural. Exatamente. Física, né? Exatamente. Muito bem. E as possibilidades que você encontrou, além de fazer horário? Então, a gente tem um cronograma, tenta ali, né, atender um pouquinho de cada uma. Sempre quando um professor, né, ponto focal, vai nas reuniões, a gente convida esse professor também para repassar, né, o que foi aprendido nessas reuniões. Então, na última estudo e planejamento que nós tivemos, né, o professor ali deu uma aulinha do modo papel lá, dos quizzes, né, então, daí que os professores conseguem fazer em sala, né, então isso foi uma forma de ajudar. Ótimo. E um professor que realmente precisa do seu apoio, e de que maneira que você vai apoiar nesse trimestre esse professor? Eu tenho, sim, professor que precisa muito de apoio, né, então já venho desenvolvendo, né, através das observações em sala de aula, né, dos resultados ali da aprendizagem dos estudantes, e do feedback ali a gente vai dando o suporte ali para o professor, também tenho identificado, né, professor que pode apoiar e compartilhar as boas práticas realizadas na escola. Então, um dos caminhos que nós vamos, vai sendo isso gradativamente, vai ser o trabalho colaborativo entre pares de professores da mesma área. Um professor auxiliar o outro, um ajudar a sanar a dificuldade do outro, um estar caminhando junto com o outro. Até um professor, eu não vou falar que ele vai observar, mas entrar junto dentro da sala de aula para tentar ver qual que é o melhor caminho, isso vai ser algo assim que provavelmente pode ser construído, para que os professores da mesma área se conversem dentro das possibilidades e do horário, para que ambos possam planejar junto, ambos possam executar junto tudo aquilo que eles encontram como dificuldade. Quem nos dera a gente ter a hora atividade concentrada por área, né? Quem, né, gostaria, todo mundo gostaria de ter esses professores em um determinado período para fazer um planejamento, assim, por área, para fazer um planejamento e executar dentro da sua aula por área específica, para todo mundo caminhar do mesmo jeito. Este é o nosso sonho, e quem sabe um dia a gente consiga construir isso, tá? Escola pequena tem um professor em cada disciplina, verdade, Elisângela, no máximo 2, né? Das escolas que são do campo, principalmente, tem um professor, é ele e a equipe pedagógica. Isso aí. Muito bem, então agora nós vamos passar um videozinho para vocês. Olá, pessoal. Aqui é a Jamaira, diretor formador. E esse vídeo, antes do nosso encerramento, é sobre como compartilhar esse vídeo no portfólio. Eu gostaria que vocês
prestassem bastante atenção, porque nós temos sempre no término do portfólio muita dificuldade na inclusão do vídeo, no formato do vídeo e também como que deve ser feito. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre o portfólio que você, cursista, vai entregar no final da sua jornada. Então, veja, lá no seu Classroom, você pode encontrar esse documento que é o seu portfólio. Ele é seu, ninguém pode ver além de você e o seu formador, o seu portfólio, e é nele que você vai trabalhar durante toda a jornada. Portanto, você vai se apresentar aqui no começo. Nós já fizemos uma atividade, né, no roteiro 1. Você vai apresentar a sua escola. E aí, encontro a encontro, nós teremos algumas tarefas que vocês vão preencher nesses campos aqui. Então, a tarefa do segundo encontro vai estar aqui, os registros do terceiro encontro aqui, e assim por diante até o sétimo encontro. Durante toda a jornada, você deve planejar uma implementação, que é uma ação de intervenção na gestão escolar, e registrar no seu portfólio. Então, o que é essa implementação? Você precisa escolher uma das temáticas da nossa jornada, que você já conheceu lá no nosso roteiro 1, e escolher dentro dessas temáticas, na qual você tem um desafio para a sua gestão, para daí elaborar a sua implementação. Então, você vai escrever sobre esse desafio de gestão, você vai pensar e escrever sobre as possibilidades diante do desafio, e o planejamento dessa ação para, então, registrar, tá? Atente-se ao cronograma, porque esta implementação não vai ser feita nos momentos síncronos dos encontros. Você deve começar a trabalhar nela desde já e entregá-la no dia 14 de novembro, que é o último dia para a apresentação, inclusive, do portfólio. Quer entender um pouquinho melhor como vai ser feita a correção desse portfólio? Você tem a rubrica junto do texto da tarefa lá no seu Classroom. Lendo a rubrica, você entende um pouquinho melhor do que se espera das partes desse portfólio para que você possa conduzir melhor a sua tarefa, tá? Aproveite os momentos de troca para que você tenha ideias do que fazer, né, lá na sua escola com essa implementação. Junto com essa implementação, você vai entregar para a gente aqui no final um vídeo de compartilhamento. E veja, gente, aqui está escrito inserir o link do vídeo do YouTube. Por que a gente pede do YouTube? Porque garante, quer dizer, você pode excluir o link? Pode. Mas a gente tem garantido de que ele está lá no YouTube. Um link do Drive, você pode acabar limpando o seu Drive e excluindo o vídeo sem querer. Então, o que queremos aqui? Veja que a instrução diz para você compartilhar um vídeo apresentando como a jornada impactou a sua gestão na escola, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer que você produza um vídeo de, no máximo, de 3 a 5 minutos. Ele pode ser feito com o seu celular, de forma simples, desde que áudio e imagem estejam bastante nítidos. E nós queremos que você fale como que as ideias que vocês trocaram, né? Como as práticas que você trouxe para a sua escola durante essa jornada foram impactadas pelas trocas e pelos compartilhamentos que você fez com os colegas durante a jornada. Então, que você faça um vídeo sobre ou a sua implementação, ou alguma ideia que você teve a partir de uma conversa e implementou lá na sua escola. Nesse vídeo, não precisa ser só você falando. Você pode chamar a sua equipe, pode chamar professores, pode chamar os alunos, para que eles falem um pouco sobre essa ação, né? E como você pode ter aperfeiçoado ela a partir das sugestões do colega durante a jornada, tá bom? Então, o vídeo é sobre isso. Esse é o portfólio de vocês. Tem um campo aqui, caso você queira nos mostrar imagens e textos de alguma boa prática que não está contemplada nos temas da jornada, nós queremos conhecer a sua escola, então compartilhe com a gente. E ao final, você tem alguns elementos para te ajudar a enriquecer o seu portfólio, que não é um arquivo, né? Lembrando, só de textos. Ele pode ter elementos imagéticos, frases, links, para enriquecer esse trabalho, ok? Então, um bom trabalho, uma boa jornada.
e que a gente possa ver portfólios lindíssimos no final da jornada. Beijinhos! Muito bem. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida referente ao vídeo, como que deve ser feito, como que deve ser anexado, de que maneira, e o que deve conter no vídeo? Já vamos perguntando, tá bom? Então, eu já coloquei também lá no grupo do WhatsApp, tá? Quais são as nossas tarefas? Então, colocar o print da nuvem de palavras da turma, que é do Mentimeter, e responder as 3 perguntas do slide, número 13, que é as perguntas, que eu também vou deixar essas perguntas lá no chat, lá na questão lá do WhatsApp, para vocês também ter essas perguntas, tá? Aí vocês vão editar e vão deixar tudo prontinho, nós não vamos deixar acumular, tá? O Darcy e a Cristiana, que não estavam no primeiro encontro, vocês vão fazer aquela parte introdutória, tá bom? Aquela parte de se apresentar, colocar a foto de vocês, escrever a biografiazinha de vocês enquanto gestor, colocar lá, responder as perguntas na página 2 e página 3, colocar uma foto da escola, que fica bem bacana lá e que precisa ser feito, tá bom? E quem não fez no encontro passado, que teve mais um, eu não lembro quem que é, agora eu não lembro de cabeça, tivemos mais um que não complementou a primeira parte, faça a primeira parte e também essa segunda, que é essa tarefa que está aqui, ó, tá? É simples, é bem fácil de fazer, bem fácil de elaborar, não é difícil, a gente praticamente fez tudo hoje, basta você organizar lá no portfólio de vocês o print e também responder as perguntas. Estamos exatamente no horário, tá? E como de costume, cada um faz em cada momento uma leitura. Eu vou pedir para que que hoje ela estava bem quietinha, hoje ela não falou quase nada. A Ivanilda leu, a Elisângela também, e a Dirce também, a Andréia leu? Sim. Então, vamos lá. Wilson, hoje você vai fazer a leitura, então, do encerramento do nosso dia. Está fechado, Wilson. Encerramento. A escola deve ser uma comunidade de aprendizagem também em liderança, tendo em vista a natureza do trabalho educacional. Muito bem. Então, a escola deve ser uma comunidade de aprendizagem. Como nós estamos aprendendo algo, na escola a gente todo dia está aprendendo, seja convivendo com pessoas, seja ensinando alunos, seja trocando ideias com a equipe pedagógica, ou sendo empático na conversa com os nossos professores, sempre é um lugar onde a gente se aprende. Façam o melhor para a escola de vocês. Sejam líderes por inspiração. E se não conseguir através de inspiração, por exemplo, tá? O exemplo muitas vezes arrasta, certo? Então, vamos fazer um print que eu não consegui fazer a vez passada, para ficar todo mundo bem bonito e caprichado. Prazer em recebê-los no nosso grupo, Darcy Cláudio Jasper, tá? E a dona Cristiana Dutti Gork. Gerk. Muito bem, Gerk. Ótimo. Tá? Sejam bem-vindos e obrigado pela presença de todos. Não deixem de fazer o portfólio e na semana que vem nós nos encontramos novamente. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, boa semana a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.
Valeu, Wilson. Deixa em dia lá as questões.